Olá, amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta manhã de domingo, quando estaremos abordando mais um capítulo subordinado ao tema A Gloriosa Esperança da Segunda Vinda de Cristo. Para tanto, iniciaremos com os seguintes textos. Apocalipse 1, versículo 1, nos diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Apocalipse 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, o assunto, então, do capítulo de hoje vai ser aprofundando os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, a partir de agora, estaremos orando. Pai querido, mais uma vez nos colocamos em Tua presença para meditarmos em Tua palavra. Que o Teu Divino Espírito capacite a todos nós no entendimento dos eventos que culminarão no fim desta presente era que estamos vivendo. Oramos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso Salvador único. Amém. Para entendermos melhor os elementos que antecedem a grande tribulação no 5º selo, que nós já vimos os primeiros selos, assim, não completamente, não tão profundamente, nós passamos rapidamente nos estudos anteriores, e agora, antes de começarmos o 5º selo, que vai ser sobre a grande tribulação, nós vamos aprofundar ainda mais o entendimento sobre os 4 cavaleiros dos 4 primeiros selos. Por quê? Porque eles vão nos dar a base, né, firme, sólida, para a gente compreender melhor a questão da grande tribulação. Então é importante que a gente aprofunde um pouco mais aqui esse estudo pelo menos dos 4 primeiros, antecedendo o 5º selo. Então, já falamos anteriormente que a maneira mais segura para interpretarmos as mensagens que João viu lá na ilha de Patmos, né, com a abertura dos 7 selos, e ouvir o que o próprio Senhor Jesus tem a dizer a este respeito, pois ele é o único digno de abrir o livro. Nós já vimos isso. O texto do sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24, tem também em Lucas, tem também em Marcos, ele é paralelo ao que João revelou em Apocalipse 6, o que nós estamos estudando a respeito da abertura dos selos. Então, em Mateus 24, Jesus confidenciou aos seus discípulos, em linguagem plena, por meio de palavras, o que ele apresentou no livro de Apocalipse em linguagem simbólica, através, claro, de símbolos e representações. Quando os discípulos perguntaram a Jesus quando essas coisas aconteceriam e qual sinal da vinda de Cristo e do fim do mundo, ele então respondeu, é o que veremos agora
nesse texto de Mateus 24, versículos 4 e 5, que diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Aí está então esta primeira parte do texto. Vejamos aqui a segunda. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão naturalmente a muitos. Observem que Jesus ele não fala da expansão do verdadeiro evangelho, né? Nem fala da igreja, também ele não fala aqui da pessoa do anticristo, e nem do militarismo, e muito menos, claro, dele mesmo, Cristo. Ele menciona os falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinamentos que irão enganar a muitos. Esse texto de Mateus 24, 4 e 5 corresponde ao que Jesus menciona sobre o primeiro selo do cavalo branco do livro do Apocalipse. Vejamos então Apocalipse 6, versículos 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Portanto, entendemos que este primeiro selo do cavalo branco, ele não fala de uma pessoa especificamente, mas de um sistema, que a gente já comentou no estudo anterior, um sistema mentiroso de uma falsa religião que aparecerá para enganar a todos. Apresentaremos agora mais alguns argumentos que demonstram que o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, e nem a igreja, e muito menos o evangelho. Vejamos então. No verso 2 do capítulo 6 é dito que o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, como vocês estão verificando aqui, ó, nessa figura ampliada. Tiramos daqui, olha, os cavaleiros aqui, os 4, e esse cavaleiro do cavalo branco aqui, mais à frente, aí fizemos ali ampliamos aqui, para aparecer aqui a coroa. Veja que ele recebe essa coroa, e ele tem também na mão um arco. Olha aqui, ó, um arco, tá? E foi-lhe dado essa coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, como diz o texto. É interessante notar que, primeiro, o cavaleiro tem um arco, mas não tem a flecha. Ó, pode observar aqui, não tem a flecha. Ora, para que o arco, para que esse arco, se não tem a flecha, é uma coisa um pouco estranha. Ele se acha um guerreiro, mas não tem a lança mortal. Também foi-lhe dada uma coroa, como nós vimos ali, mas ele não era rei, pois se ele fosse realmente um monarca, ele já teria a sua coroa. Então ele não tem descendência real, ou seja, ele não tem nobreza. Mas ele também saiu vencendo, porém, temporariamente, visto que o texto diz que ele sai para vencer, mas o texto não afirma que ele venceu. O Jesus que está abrindo os selos não saiu apenas vencendo e para vencer. Na verdade, ele é o único vencedor. No entanto, muitos associam o cavaleiro de Apocalipse 6, 2, que nós estamos vendo aqui agora, com o cavaleiro lá da frente,
lá do capítulo 19 de Apocalipse, lá do versículo 11, 19 e 11. Portanto, nós não podemos confundir essas duas figuras. O cavaleiro lá de Apocalipse 19, diferente desse cavaleiro aqui de Apocalipse capítulo 6. Então, nós não podemos confundir essas duas figuras. Vejamos, então, o que o texto lá de Apocalipse 19, 11 a 16, ele vai nos dizer. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Fiel e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de vestes tingida em sangue, veja, bem diferente do primeiro, que não diz qual a cor da veste dele, lá do cavaleiro. Continuando, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos. E esses cavalos eram brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Observe a diferença desse para aquele lá de Apocalipse 6. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no último versículo, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É claro que aqui a gente não tem dúvida nenhuma. Esta figura que está aqui sendo apresentada é 100% a Jesus, Jesus Cristo. Então, nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Então, a gente está vendo aqui, percebendo a grande diferença entre esses dois cavaleiros, não é? Vejamos aqui esta figura aparecendo aqui. Olha só a figura lá que mostra, né, uma ideia do que está acontecendo lá, o que vai acontecer lá em Apocalipse 19, e agora, em contraste aqui, ó, com Apocalipse 6. Observem aqui essa figura e essa maior aqui, que é lá da visão de Cristo cavalgando. Bom, então vamos ver aqui algumas diferenças. Enquanto um tinha um arco sem a flecha, tá certo? Como nós vimos no cavaleiro aqui de Apocalipse 6, o outro lá de Apocalipse 19 tinha uma espada. Observe ali a espada, né? Enquanto um foi visto dentro de um selo com apenas um cavalo, cavalgando pela terra, o outro foi visto no céu, seguido por um exército montado em cavalos brancos. Veja só, muitos cavalos brancos. Ele é digno de louvor, honra, glória e domínio pelos séculos e dos séculos e para sempre. Nós sabemos disso. Por isso, o texto de Apocalipse 6, da abertura do primeiro selo, ele não nos autoriza a concluir que esse cavaleiro é Jesus. Ok? Está claro isso aí para vocês?
Deixo claro aqui, particularmente, que nós respeitamos as outras ideias e as outras posições de outros analistas, de outras pessoas, muitas delas pessoas estudiosas e piedosas também. Porém, nós entendemos que a melhor interpretação é de que o cavalo branco e seu cavaleiro representam um sistema de doutrinação enganosa, com falsos ensinamentos, constituindo-se numa falsa religião. E é a partir daí que esse cavalo vai cavalgando e ele vai trazer muito engano, muita mentira e vai enganar a muitos mesmo, né? E os outros cavaleiros e cavalos, o vermelho, o preto, o amarelo, né, que vão levar, a gente vai ver mais profundamente daqui a pouquinho, vai levar a guerra, vai levar a fome, vai levar a peste, né, a doença. Então, eles estão ali, cavalgando. Todos eles são figuras negativas. Figuras negativas. Então, é o que nós estamos vendo aí. Então, o primeiro deles, que é o de maior dificuldade de interpretação, nós entendemos que também é uma figura negativa. Então, não pode ser Cristo, nem a igreja, nem a pregação do Evangelho. E na nossa análise, é exatamente esse sistema de doutrinação maligna, né, desta falsa religião. E aí envolve uma série de coisas, envolve a filosofia, as inúmeras, digamos assim, seitas e religiões que existem, não só isso, mas também até mesmo aquelas filosofias, né, materialistas que levam ao ateísmo, né? Nós temos hoje em dia aí até a religião aí de Satanás, né? Nós já vimos até vídeos a respeito desse tipo de seita, de religião, de pensamento, né? Muitos estão envolvidos nisso e certamente é para a perdição. Agora vamos aprofundar um pouco mais a respeito do segundo selo, porque antes nós passamos assim, como é que eu diria, rapidamente por eles, né? Apenas apresentamos os 7 selos, mas agora nós estamos voltando e trabalhando mais detalhadamente esses 4 primeiros, que são os 4 cavaleiros, e antecedendo, já fazendo uma preliminar para aquilo que vai acontecer lá no 5º selo. E lá nós vamos abordar também a grande tribulação. Muito bem. Vamos ver aqui agora o próximo texto, que é do 2º selo. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então esse cavaleiro, esse cavalo, ele vem para fazer a guerra e, obviamente, consequentemente, para tirar a paz, não é? Então, é uma situação bastante complicada aí, que nós, o mundo, né, já está vivendo através do cavalgar desse cavalo aí. Aí está a figura dele. Então, quando esse 2º selo foi aberto, João viu esse cavalo vermelho e as palavras e os símbolos são impressionantes. De maneira que estes versos de Apocalipse interpretam a si mesmos. Quer dizer, não é de difícil interpretação. Esses 3 cavaleiros últimos, eles não há muita divergência. Normalmente, a maior parte dos estudiosos concordam com essa interpretação, porque
ela é mais fácil, o que não acontece com aquele primeiro cavaleiro, lá do cavalo branco, que nós vimos, inclusive, no estudo anterior, inúmeras, diversas interpretações e ideias, as mais diversas, a respeito do que era aquele cavalo branco. Então, esse cavalo vermelho, todos praticamente concordam, que representa a guerra, onde muitos morrerão pelas armas. Quando nos reportamos à profecia lá do Monte das Oliveiras, lá naquela conversa, digamos assim, particular que Jesus teve com alguns de seus discípulos, ele vai endossar essa interpretação que nós vimos agora desse cavalo e cavaleiro, o cavalo vermelho, a respeito que nós vimos aqui da guerra, que ele veio trazer a guerra e veio tirar a paz. Então, vamos verificar o texto lá de Mateus 24, versículos 6 e versículo 7 também, só que a primeira parte dele. Vejamos ali. E ouvireis de guerras. Isso foi lá no Sermão do Monte. Jesus falando lá para os discípulos. E ouvireis de guerras. Quer dizer, combinando com esse segundo cavalo e seu cavaleiro lá em Apocalipse 6. Então Jesus está dando ali, falando ali plenamente, de uma forma mais simples, com palavras, ele está falando ali para os discípulos o que irá acontecer. Então está aí, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Muito bem. Neste ponto, como nós estamos analisando ali alguns livros, nós estamos nos baseando também no livro do professor Cristiano da Silva Neto, O Criador Vem, ele faz aí a seguinte observação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele diz: guerras sempre existiram ao longo de toda a história. E algumas até ordenadas por Deus, mas aqui Jesus se refere a guerras do final dos tempos, provocadas pelo próprio homem, sob a influência de Satanás. Ao longo desses anos, ao longo desses séculos aí, desde lá do primeiro século, este cavalo vermelho tem cavalgado e temos tido aí alguns pontos críticos em que seu cavaleiro cavalgou com mais intensidade. Os eventos, por exemplo, do ano 70, lá, quando o templo foi destruído, quando Jerusalém, praticamente toda foi destruída, Jesus previu isso aqui no Sermão do Monte, em Mateus 24. Ele, logo no começo, os discípulos perguntam a ele, e ele vai dizendo, olha, não ficará aí pedra sobre pedra. Então, ele profetizou para aquele momento mais à frente. Foi ali no ano 70, que os romanos, então, fizeram ali uma guerra e destruíram ali o templo e realmente não ficou pedra sobre pedra. Bom, além lá do ano 70, do primeiro século, tivemos também, segundo aqui o professor Cristiano, as guerras santas, chamadas santas lá da Idade Média. A primeira e a segunda guerra também, agora, já no século XX, tivemos aí duas grandes guerras, uma quantidade enorme de vidas que se perderam, milhões e milhões de vidas.
e, enfim, isso sem contar outras guerras internas de outros países, né? Como, por exemplo, lá na União Soviética, lá na época da Rússia, né? Do lado do comunismo, né? Então também morreram lá milhões e milhões de pessoas, na China também. Isso sem contar aí essa primeira e essa segunda grande guerra, né? Nazismo também. Aí ceifou aí milhares, milhões de vidas, né? Essa primeira e principalmente na Segunda Guerra Mundial. Tivemos também a Guerra do Golfo Pérsico, né? E outras também que aconteceram aí já bem próximos da gente aí. É claro que ainda resta algum tipo de guerra. A gente até tem ouvido rumores aí de guerra. Quem está acompanhando aí os noticiários estão vendo o que está acontecendo, principalmente mais lá para o lado do Oriente Médio, mais para o lado do leste, né? Então, mas a gente sabe que pelo menos uma grande guerra, diríamos assim, está para acontecer, porque ela foi prevista aqui na Bíblia, né? É claro que ainda nos resta pelo menos mais um ponto crítico aí, que está à nossa frente. Estamos nos referindo a essa grande tribulação, que nós abordaremos já lá no próximo estudo, quando o quinto selo for aberto. Desculpa. Por isso, estamos nos aprofundando ainda mais nesses eventos, que envolvem os 4 cavaleiros, dos 4 primeiros selos, né, que antecedem esse grande conflito que o mundo jamais experimentou. Jesus fala sobre isso lá nesse sermão ali do Monte das Oliveiras. Bem, então fizemos essa abordagem um pouco mais detalhada sobre o cavalo vermelho, né, o segundo selo, e agora vamos aprofundar a respeito do terceiro selo. E, para tanto, vamos colocar aqui o texto. Apocalipse 6, 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Olha só os detalhes aí, né? E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Está aí então o texto. Essa figura mostra aí o cavaleiro e o cavalo preto. Ele então aparece aí, revela o cavaleiro montado aí no seu cavalo, trazendo na mão uma balança, como vocês podem observar aqui, ó. É o que o texto diz lá. Então, quem fez essa figura observou e colocou aqui a balança. As imagens que João vê aqui, né, elas simbolizam o cavalgar da fome, ou seja, da pobreza, da exploração. A balança na mão significa escassez de alimentos. Tá? Observe que a fome representada pelo cavalo preto é uma espécie de subproduto da própria guerra, que nós vimos lá no segundo selo, o cavalo vermelho. E também ela vem sendo trazida, né, pelo avanço desse cavalo vermelho, e aí vai culminar aqui com essa questão da fome. Uma coisa é causa da outra, né? Foi a causa. Nos tempos de guerra, escasseiam-se os alimentos
e eles são racionados e pesados, né, para cada família. Então, é feito ali uma distribuição bastante pequena, né, de alimento para as pessoas. Observe que todo esse simbolismo do cavalo preto, ele está também de acordo com o que Jesus fala lá no Sermão de Monte, naquela linguagem ali, né, coloquial dele com os discípulos, lá na profecia do Monte das Oliveiras. Vamos ver o texto lá de Mateus 24 para ver se coincide aqui com o de Apocalipse. Olha lá, Mateus 24, 6, 7, já a 7b, a parte seguinte ali daquele texto que nós vimos anteriormente. Porquanto se levantará nação contra nação, Jesus falando, e reino contra reino. E haverá o quê? Está escrito ali, fomes. Então, o que está acontecendo lá com os cavaleiros, o cavalo preto, Jesus já antecipava aqui, lá no Sermão do Monte, lá, sermão profético. Aqui Jesus pronuncia a palavra fome em linguagem clara, correlacionando ao que revelaria lá, né, como nós falamos, em João lá no Apocalipse, em linguagem simbólica. No livro do Apocalipse, nós então constatamos essa simbologia aí que, através do que é dito, a gente verifica que tem tudo a ver aí com aquilo que Jesus profetizou lá no Sermão do Monte. O que significa, então, aqui, nesse caso, deixa eu ver aqui, nós temos que passar aqui, deixa eu ver, que é o texto. Deixa eu ver aqui onde está o nosso texto, não sei se ele ficou para cá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, acho que ele ficou para trás, deixa eu ver aqui. Nós lemos ali anteriormente o texto de Apocalipse 6, versículos 5 e 6, né, que nós estamos então agora fazendo aqui o nosso comentário e também ligamos a Mateus 24, quando Jesus fala exatamente desta questão aí da fome. Né? Bem, então vamos seguir aqui, olha aí também uma figura. Então Jesus vai falar, então o que significa lá quando nós lemos anteriormente, o que significa então essa medida de trigo por um denário, no caso aí é uma espécie de 1 litro de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, significa também ali 3 litros, né, de cevada por 1 denário. Então, o que significa exatamente isso? Denário era uma moeda romana, né, de prata, e que normalmente podia comprar cerca de 10 litros de trigo, ou quase 30 litros de cevada. Tá? Neste caso de racionamento, 1 denário só daria para comprar 1/10 ou a 10ª parte de trigo ou de cevada. Isso quer dizer que a comida necessária para suprir a necessidade diária de um trabalhador tem que ser dividida aí por uma família inteira, né? De 10 pessoas, né, por exemplo. É 1/10. Isto é o que significa o derramar da fome, né, da escassez, do racionamento, da carestia, do empobrecimento e da miséria trazidos aí pelo esse cavalo preto. E a questão lá do final do texto, que diz não danificar o azeite e o vinho, nós imaginamos que significa que esses são artigos de boa qualidade, né, de luxo, vamos assim dizer,
e que somente as pessoas abastadas, né, ricas, tinham acesso. E tem ainda hoje, né? Vemos tanta pobreza hoje, e também pessoas com muitas posses, né? Pessoas riquíssimas e outras aí passando necessidade, passando fome, né? Então, essas pessoas mais ricas, elas têm acesso a esses bens, né? Quer dizer, essa fome seria, de alguma forma, amenizada por essas pessoas mais abastadas, né? Mais ricas, porque elas teriam acesso, né, a esses produtos que nós falamos assim meio que de luxo. Isso por quê? Porque as riquezas das nações elas estão sendo transferidas para uma pequena minoria. Então nós vemos hoje aí famílias trilionárias aí pelo mundo, poucas famílias, talvez uma dezena, ou no máximo duas, que controlam aí um grande percentual de tudo que se tem no mundo, né? Então, o cavalgar desse cavalo preto, ele traz também o quê? Ele traz muitas injustiças, ok? Muitas injustiças. Vamos agora, então, para aprofundar um pouquinho mais agora o quarto selo, né? Que seria aqui o nosso último cavalo, né? Que vai ser o cavalo amarelo. Então vamos ver aqui Apocalipse 6, 7 e 8. Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava montado nele, aquele que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades, o inferno, seguia com ele. E foi-lhe dada a autoridade, veja, sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com observem aqui, com a peste, olha aqui, e com as feras da terra. Muito bem, vamos analisar esse texto, está aí a figura do cavalo, né, amarelo. Então João viu aí essa imagem, né, de um cavalo pálido, esse amarelo aí quer dizer, não é bem um amarelo, mas é um amarelo pálido, né? Existe o cavalo baio, existe o cavalo branco, e a diferença é que o cavalo baio ele tem uma cor amarelada, assim, um castanho amarelado, né, que é uma cor bem parecida daquelas pessoas que estão mortas, né, cadavéricas. Você ali não sabe, ela não está nem branca ali, nem tão amarela também, mas ela está com aquela cor pálida, né? Bem, quer dizer, esse cavalo, a cor dele representa exatamente a morte, é o que nós estaremos vendo aqui. É terrível, esse terrível efeito da peste, que sempre aparece após a guerra e a fome. Então veja que a peste vem a reboque lá daquele cavalo vermelho depois do cavalo preto. O que estava montado no cavalo amarelo chama-se Morte, diz lá o texto. O quarto selo é, portanto, o próprio emblema da morte. E o Hades, o inferno, vai seguindo ele, como você está vendo aqui, ó, ali um fogo ali atrás, né? Que é o Hades, e aqui também simbolizando a questão da morte aqui, ó, perseguindo aqui esse cavalo e o cavaleiro do cavalo amarelo. Tudo que João vê no rompimento desse quarto selo do Apocalipse está de acordo com o que o Senhor Jesus já havia profetizado lá no Sermão do Monte. Tá? Então, Mateus 24, agora vamos ver a parte final ali, do versículo 7, que diz assim: porquanto, lá Jesus falando lá no sermão profético, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e também o quê? E, aqui ó, escrito, pestes, tá? Concordando com o quarto selo lá do cavalo
amarelo. E haverá pestes e terremotos em vários lugares. Muito bem. E foi-lhe dada, no caso, autoridade sobre a quarta parte da terra. Veja que interessante. Para matar com a espada, né, com a fome, com a peste, e aí por diante. Isso é importante a gente observar aqui para que a gente possa entender que a morte e o Hades, elas não têm em si qualquer poder de autoridade. Aqui foi dado texto, vamos voltar aqui, o texto vai dizer, aliás, ele está mais lá atrás, nós já vimos lá, ele diz lá que é dada essa autoridade para que matasse, né, a quarta parte lá da terra, né? Com a espada, com a fome, com a peste. E nós vimos lá no cavaleiro, deixa eu ver se ele... Deixa eu voltar aqui, olha ali. Ele tem também ali ó, uma espada, quer dizer, não é aquela espada grandona, é uma espada menor. Tá? É aquela espada que quando o lutador está ali lutando, e com a espada maior, e aí, de alguma forma, o inimigo cai ali, então ele pega uma espada, né, como se fosse um facão, né, uma faca menor, para dar ali o golpe final, né, no inimigo. Então é uma espada um pouco menor do que aquela anterior que a gente viu lá do cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Muito bem. Então, a gente então entende que a morte, o Hades, ela não tem em si qualquer poder de autoridade. Pelo contrário, estão debaixo da autoridade divina. Quem lhe dá autoridade é o próprio Cristo, que tem poder sobre a morte, né, e sobre o inferno. Nós sabemos que Jesus recebeu lá as chaves, né, do Hades. Okay? Por isso, eles só atuam aqui, no caso, sobre a sua permissão, né, subordinado ali ao próprio Cristo. Isso acontece porque quem ainda está no trono, nós vimos a visão do trono que João teve lá, antes, nos primeiros capítulos, nós sabemos que ele está lá no trono e no controle de todas as coisas. Né? Quem está no controle de todas as coisas é exatamente Deus. Então, aprofundar esse entendimento que nós vimos aqui agora, sobre esses 4 cavalos e seus cavaleiros, eu repito, a gente tinha visto de uma forma ainda rápida antes, né, assim, resumidamente, então agora a gente está aproveitando para colocar aqui mais alguns detalhes para fixar bem isso aí. É um assunto que muitas das vezes a gente não lê, não estuda, então a gente está aproveitando agora essa oportunidade para que a gente possa compreender melhor todo esse cenário, né, que está se desenrolando aí na história do mundo. Então, a gente achou que era importante fazer esse aprofundamento, né, essa revisão dos cavalos, dos cavaleiros, para o próximo estudo, porque lá no próximo estudo nós vamos estudar o 5º selo. Então, vimos relativamente bem os 4 primeiros selos e agora nós vamos, no próximo estudo, verificar a abertura do 5º selo e ali também a gente vai falar alguma coisa sobre a grande tribulação. Então, esse agora, que nós vimos até agora, é um cenário, né, que culminará lá no início daquela grande tribulação que Jesus fala lá também no Sermão do Monte, né? Paulo também fala, mas Jesus fala lá no Sermão do Monte, só que está mais à frente ainda, nós não chegamos até lá, nós vimos os primeiros versículos, né, do capítulo 24, mas lá mais para frente ele vai falar nessa grande tribulação, que nunca houve igual em época nenhuma, mesmo considerando todas essas guerras aí. Então, no próximo domingo, nós estaremos tratando exatamente desse 5º selo. Tá? Não percam,
Espero que estejam todos atentos para a gente poder discernir, né, sobre essas coisas aí. Então, ao chegarmos aqui ao final do nosso estudo, né, de hoje, nós vamos ler aquele texto, deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui para frente. Agora, olha lá, 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos. Por isso que nós precisamos entender bem isso aí. A própria palavra está nos advertindo a respeito disso. Então não é à toa o que nós estamos fazendo aqui. Não é sem propósito. Para que não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Portanto, tenham todos vocês aí um ótimo domingo, agradeço a presença de todos, né? E desejo aí uma semana abençoada para todos vocês. Examine todas as coisas e retenham o que é bom. E até o próximo estudo e um forte abraço.